Se você clicou nesse vídeo, você quer entender melhor como a tua ansiedade funciona. Então, nesse vídeo, eu vou te dizer o que é ansiedade e vou te dar algumas estratégias para manejar essa ansiedade intensa. Eu sou a Agnes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Eu tenho um Instagram, no qual eu falo diariamente sobre ansiedade, compartilho um pouquinho da minha vida e da minha jornada acadêmica, né? Que eu tô quase me formando, tô no 8º semestre e já eu vou virar oficialmente uma psicóloga. Pra quem não sabe, eu já sofri muito com ansiedade e, tipo assim, teve uma fase bem ruim na minha vida que eu ficava extremamente ansiosa, eu tinha pensamentos assim horríveis, eu não queria pensar e pelo fato de eu não querer que esses pensamentos ficassem na minha cabeça, eles voltavam com mais força. Eu não aceitava eles por ser algo que não condiz comigo. Me assustavam, porque, tipo assim, eram pensamentos totalmente catastróficos, sabe? Eu não queria, eu queria me afastar disso. E isso me trazia mais sentimentos ruins, a minha ansiedade ficava mais intensa. E aí, eu vou explicar pra vocês o termo pensamento intruso. Como o nome já diz, é um pensamento intruso. Você não quer pensar, mas ele é intruso. Ele tá lá querendo introduzir na tua cabeça, por mais que você não queira que ele esteja lá. E esse pensamento intruso, bora pensar com aquela música chiclete, que a gente escuta aleatoriamente e quando a gente vê, a gente tá cantando toda hora essa música e não sai da nossa cabeça. É mais ou menos assim que um pensamento intruso funciona. Na ansiedade, caracterizado, né, por pensamentos do futuro, ou a gente pode achar estranho, pode ser algo que não condiz com a nossa moral, com os nossos valores, e por isso eles podem assustar a gente, fazendo com que a gente negue esse pensamento e tente reprimir ele para que de alguma forma ele suma da nossa cabeça. Mas eu vou te dar um spoiler, isso não vai funcionar, digo por experiência própria. Então, o primeiro passo, quando nós estamos ansiosos, com pensamentos imensamente acelerados, intensos, sentindo aquelas emoções, aqueles sintomas fisiológicos, é a gente aceitar. Peraí, Agnes, tu tá me dizendo que eu devo aceitar esses pensamentos por mais assustadores e horríveis que eles sejam? Sim, é isso que eu tô te dizendo. Quando a gente aceita esse pensamento, o nosso cérebro vai fazer com que ele seja deixado de lado, sabe? Tipo assim, eu já aceitei que é um pensamento, tipo, não é um presságio, não é algo assim que vai acontecer, não é uma previsão do futuro, isso não é uma mensagem do meu inconsciente dizendo que de fato eu sou essa pessoa ou que isso vai acontecer, sabe? Não é uma premonição. E aí eu vou deixar de dar importância a ele aos poucos. Porque pensa comigo, você teve um pensamento automático. Agnes, o que é um pensamento automático? Um pensamento automático é aquele que vem do nada. Por exemplo, eu posso estar do nada aqui, aleatório, fazendo nada, e aí vem um pensamento, pode ser de qualquer tipo, tá? E aí, devido à importância, dependendo da importância que eu der a esse pensamento, ele pode se tornar um pensamento intruso. Ou eu posso simplesmente deixar ele de lado e ele vai embora. Porque, tipo assim, eu não dei importância pra ele, sabe? Por isso, ele vai embora. Quando eu dou muita importância pra esse pensamento, ele começa a ser repetitivo na minha mente, sabe? E ainda mais quando, por exemplo, eu quero negar esse pensamento. Quando eu digo dar importância a esse pensamento, não significa que eu concorde com ele ou que eu quero que ele fique na minha cabeça, pelo contrário. Quando a gente tem esse pensamento automático, que a gente não quer pensar, e aí pelo fato da gente se assustar e se questionar, por que eu pensei nisso, sabe? Por quê? Por quê? E se? E se? E se eu ficar doido? Se eu ficar doida pensando nisso, sabe? Isso, querendo ou não, eu tô dando importância. Por mais que seja involuntário, se eu continuar a pensar, se eu continuar me assustando e querendo negar, eu vou estar dando um tipo de importância para esse pensamento. E por isso ele vai ficar reverberando na minha mente. E um pensamento que começou de um jeito pode evoluir, pode piorar para outros tipos de pensamentos. Então, eu aceitar esses pensamentos significa que eu entendi que são apenas pensamentos.
afirme a si mesmo. Isso são só pensamentos, isso não vai condizer com o meu caráter, isso não é uma previsão do futuro, isso não é uma mensagem do meu subconsciente, do meu inconsciente, dizendo que no fundo eu quero que isso aconteça, que eu desejo isso, que isso vai acontecer, que eu vou fazer. Não, gente, isso é um pensamento. Um pensamento não significa nada. Quando eu tava, nesse processo ansiogênico, eu pesquisava no YouTube, ai meu Deus, o que fazer, estratégias para diminuir a ansiedade e tudo mais. E aí eu encontrei a terapia cognitivo-comportamental, que ela estuda que os nossos pensamentos influenciam nos nossos comportamentos, ou seja, eu penso em alguma coisa, por exemplo, algo que desencadeou a minha ansiedade, e o meu comportamento é ficar ansiosa, deixar de fazer as coisas que eu tinha que fazer. E aí isso me assusta, me deixa mal, porque eu sei que eu deveria estar fazendo algo e eu não tô fazendo. E aí vai só piorando, vai virando bolo de neve. É muito complexo isso. Eu entendi que pensamentos são só pensamentos. Por mais perturbador que os pensamentos sejam, assustadores, estranhos, catastróficos, eles são só pensamentos, sabe? Eu tinha muito na minha cabeça, na época que eu tava sofrendo, que isso era uma mensagem do meu inconsciente, dizendo que inconscientemente eu queria que aquilo acontecesse, o que não é verdade. Eu sei da minha verdade. A minha vida toda eu, repugnei aquilo, continuo repugnando. E a partir do momento que eu aceitei que aquilo era só um pensamento, e entendi que nós, seres humanos, temos pensamentos automáticos e que eles podem se tornar intrusos a partir do momento que eu dou importância a eles, eu entendi o que estava acontecendo comigo. E todo o processo que eu estava passando, os meus sintomas fisiológicos. Gente, cheguei um momento da minha vida que eu estava com tanta ansiedade que eu chegava até a vomitar. Vomitar de ansiedade. Vocês tem noção do quão assim intenso tava as coisas? Eu chorava, eu tremia, o meu coração assim ficava batendo assim muito forte, eu tinha dor de cabeça, eu ficava com medo de enlouquecer, porque eu não conseguia parar de pensar nisso. E aí, estudando um pouquinho mais sobre terapia cognitivo-comportamental, os processos dos nossos pensamentos, a situação, o pensamento, meu sentimento, meu comportamento, eu consegui entender que isso tudo não passava de pensamentos intrusos que queriam me sabotar de alguma forma. E aí, a partir do momento que eu comecei a aceitar, entender, afirmar pra mim mesma que eram só pensamentos, isso já me ajudou bastante. Óbvio que eu sempre estava pesquisando, procurando entender e racionalizando o máximo que eu podia. E, gente, assim, uma dica crucial, sabe? Se você não tem psicóloga, se você não toma remédio psiquiátrico e tá sofrendo com isso, que provavelmente foi assim que você veio parar desse vídeo, é muito importante que você tenha uma rede de apoio. Na época que eu tava passando por essa situação, eu tive uma rede de apoio que super me ajudou. Eles foram grandes pilares na minha vida. Me escutaram, me entenderam, me afirmaram que eram só pensamentos. E isso, querendo ou não, foi um divisor de águas nesse momento pra mim, na minha vida. Porque ao ser compreendida e ter uma visão racional de alguém de fora que não tá passando pelo que eu tô passando, isso me ajudou a enxergar o problema e a enfrentar de forma mais efetiva, racionalizando e, óbvio, a empatia. Pessoas que se colocaram no meu lugar, que me acolheram, que me fizeram sentir mais calma, que estavam lá para tentar me ajudar, fez entender que eu realmente não era uma pessoa ruim. Porque assim, quando a gente está ansioso, os nossos pensamentos dizem a todo custo que nós somos pessoas ruins por causa desses pensamentos. E alguém para reafirmar quem você é nesses momentos é crucial. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo um pouquinho. Procurem racionalizar o pensamento de vocês. Escrevam as emoções de vocês em um papel, porque assim você consegue, olhar de uma forma mais racional o seu problema de fora. Tenha uma rede de apoio, faça meditação mindfulness
que isso ajuda bastante também. Pesquisem aqui no YouTube, eu até escrevi aqui no vídeo para vocês copiarem. E é isso, gente. Um beijo no coração. Se você tá passando por isso, saiba que você não está só e que seus pensamentos não definem quem você é. Tudo bem? Me siga no Instagram, o QR Code tá aqui junto com o meu arroba. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.